igreja. A princípio nós estávamos preocupados, era mais ou menos 3h30, não havia chegado ninguém. Aí o organizador falou, puxa vida, eu estou até meio preocupado, porque a peça ela vai ser desenvolvida aqui na igreja dia 26. Está programado. Então nós temos muito pouquíssimo tempo para fazer os ensaios. Mas irmãos, é impressionante como Deus ele trabalha e age no coração das pessoas e no meio do povo de Deus. De repente, 4 horas começou a chegar as pessoas e tivemos, na minha opinião, o mais bonito ensaio que nós tínhamos feito. Tínhamos feito 3 ensaios, né? E todos saímos aqui naquele momento, né? Aquele ensaio, satisfeitos com tudo que tinha acontecido. Depois, mais tarde, tivemos o programa JA. Eu acho que foi um dos melhores que tivemos aqui, né? E o pessoal não queria sair da igreja, né? E ficamos sabendo, através de algumas revelações do pastor, pela palavra de Deus, de alguns detalhes. Uma das coisas que nos impressionou muito é de que o tempo que nós estamos aqui, neste mundo, é o tempo de preparo que nós vivemos lá na eternidade. Ele mostrou com propriedade, estava na palavra de Deus esta revelação e este princípio, esse ensinamento, né? Isso realmente tocou o nosso coração, porque nós percebemos que cada um de nós aqui, né? Posso ver aqui que nós temos visitas, a maioria não, todos nós participantes já somos batizados, e nós percebemos que durante a nossa vida, a nossa existência, nós batalhamos, né? O apóstolo Paulo mesmo, em certa ocasião, ele disse assim: miserável homem que sou, apóstolo Paulo, depois de convertido, quem me livrará do corpo desta morte, né? Porque ele falava, olha, tento fazer as coisas certas, isso é uma luta, é uma batalha, né? E essa batalha, ela começou lá no bem do passado e nos atinge nos dias atuais. Realmente nós vivemos dias trabalhosos, dias de batalha, de luta, mas pela graça de Deus, o povo de Deus ele irá vencer. Tá? Foi apresentado ontem e nós saímos aqui reconfortados pelos esclarecimentos que obtivemos pela palavra de Deus. Eu vou falar o tema desta noite na segunda pessoa do plural. Por quê? Porque eu também me sinto envolvido pela mensagem, por aquilo que eu procurei estudar e trazer para os irmãos aqui nesta noite. Gostaria muito mais de estar aí assistindo, que é é o que eu gosto, mesmo de estar na casa de Deus, estar também assistindo, ouvindo as pregações. Mas hoje quis o Espírito Santo que eu estivesse aqui junto com os irmãos para juntos estudarmos a sua palavra e pensarmos num importante assunto, especialmente nos dias modernos em que nós estamos vivendo. Dia de luta, de conflito, né? O conflito que começou lá, bem lá atrás, se estende até os nossos dias e só vai ter fim quando? Esse conflito entre o bem e o mal. Só quando Jesus voltar. Jesus voltar. Né? E olha, ontem até eu já me estremeci. Alguns, não sei se todos estavam aqui ontem à tarde. Não consigo me lembrar de todos. Mas vocês ouviram quando o pastor disse, pessoal, pelos acontecimentos, Jesus está às portas mesmo. Né? Ele até arriscou falar mais ou menos o que ele imaginou, o pensamento dele. Né? Então a gente vê, irmãos, que na verdade nós temos que lutar, nós temos meio a um grande conflito. Tá certo? Esta batalha está dentro de nós, então nós temos que ser vitoriosos, e só nós vamos ser vitoriosos pelo poder de Deus, certo? Por exemplo, quem criou o pecado? Se fosse deixar responder, claro que a maioria de nós aqui iríamos responder corretamente, mas vamos agora juntos, né, meditarmos nessa situação.
Porque todos nós somos afetados. Até uma criança pequena assim, eles são afetados também. Né? Eu me recordo quando eu era garoto, pequeno, eu brigava muito com o meu irmão. E a briga geralmente não vem de Deus. A discussão, a contenda, né, não é próprio de uma pessoa de Deus. Entendeu? Mas o pecado que se originou lá no passado, né, ele nos atinge a todos nós, até as crianças pequenas. Então vejam bem, se você for na palavra de Deus, a palavra de Deus não nos deixa assim, sem resposta para nada. Né? Se você for lá no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, capítulo 14, capítulo 28, a Bíblia conta para nós como surgiu o pecado e onde ele começou. O pecado, ele surgiu e começou aonde? Foi aqui na terra? No céu. Foi no céu. Tá certo? No paraíso de Deus. Uma situação que as pessoas que conseguem estudar um pouquinho mais não encontram resposta. Por quê? Qual o motivo que um ser criado, um ser maravilhoso, um anjo, né, ele manifestou esse desejo de contrariar as orientações de Deus, né, ir contra a vontade de Deus. Ele manifestou um desejo de adoração. O único ser que pode ser adorado, quem é? Deus. Deus. Ele se agrada com isso? Deus se agrada e se agrada muito. Tá certo? Por isso, irmãos, quando o pessoal da banda estiver cantando aqui, vamos nos desenvolver, porque Deus ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Vamos louvar mesmo, abrir o nosso coração, né? E lá no céu, Deus também manifestou a toda a sua criação esse desejo de ser adorado. Mas não sabemos como. Este anjo de luz, no princípio chamado Lúcifer, ele desejou também ser adorado. E ali começou, né? Ele servia ali diante de Deus, mas ele tinha dentro dele o propósito de também ser adorado pelas criaturas de Deus. E pasmem, ele conseguiu convencer, levar mentira para quantos por cento da população de anjos? 1/3. 1/3 da população. E nos conta a Bíblia, a palavra de Deus, que eles foram lançados no paraíso de Deus também. Ele veio para a terra, e no paraíso de Deus, eles conseguiram enganar os nossos primeiros pais. Adão e Eva escolheram o quê? Desobedecer. Né? Desobedecer uma lei de Deus. Né? Desobedecer a lei de Deus. Assim, o pecado entrou no nosso mundo. E, consequentemente, junto com o pecado, o que entrou mais? A morte, a dor, né? Vamos dizer assim, as nossas células começaram a se enfraquecer, a gente percebe isso, né? Você vai para o espelho, se você pensar há muitos anos atrás, alguns anos atrás, você vê que houve transformação na sua vida. Por quê? Porque houve essa mudança, né? É o pecado. O peso do pecado sobre cada um, sobre a humanidade, acarretado pelo erro lá cometido pelos nossos pais, certo? Então o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus, certo? E mais ainda, se eu perguntar para vocês assim, o que é pecado? O que vocês iriam responder para mim? Pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. Que lei é essa? A lei de Deus. A lei de Deus. Matar é pecado? Sim. É pecado. Roubar é pecado? Sim. Roubar é pecado. Mas a gente vê que Jesus ele ampliou esta lei. Certo? E a lei de Deus ela se resume em duas partes: amor a Deus e amor ao próximo, ao nosso semelhante. Tá certo? E eu fico pensando assim, nós temos que nos educar, certo? Porque nós somos considerados assim, por Deus, chamados por Deus para sermos diferentes. E sabe qual é o tipo de educação? Como é que eu trato a minha esposa? Como é que eu trato meu filho? Como é que eu trato meus entes queridos? Como é que eu trato os meus amigos aqui na igreja? Temos que nos educar. Por isso que eu falei para vocês, nós temos que falar. Eu
transmitir a palavra aqui é na segunda pessoa do plural. Por quê? Porque eu estou envolvido também, eu também tenho que melhorar. Né? À medida que a gente vai servindo a Deus, seguindo aos seus princípios, nós temos que ir nos enquadrando aquilo que Ele nos pede. E tudo que Ele nos pede está revelado na sua palavra. Então, pecado é a transgressão da lei de Deus. Eva caiu no pecado, ela desobedeceu a Deus. Por que vocês acham que Deus lhe interessa a nossa adoração? Por quê? Porque Ele é o quê? Criador. E olha, amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais a gente lê a Bíblia, façam essa experiência. O Raimundo, né? As pessoas que são mais experientes aqui do que nós, né? Sabem muito bem disso. Quanto mais você lê a Bíblia, mais Deus se revela a cada um de nós. Amém. Mais nós nos impressionamos com a bondade, o amor que Deus transmitiu a cada um dos seus filhos. Né? E a gente se impressiona com isso. Por isso Ele é digno do quê? Da nossa adoração, do nosso louvor. Deus, Ele é digno. Nós temos que prestar a Ele toda a nossa adoração e também o nosso louvor. Se eu fosse perguntar para vocês aqui agora, uma outra pergunta, né? Qual é o salário do pecado? Vamos ler até na Bíblia, lá no livro de Romanos. Vamos comigo aí no livro de Romanos. Eu vou fazer essa pergunta aqui. 23. Livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado, o que é? A morte. Vamos ler lá? Vamos ler. Porque a Bíblia responde qual é o salário do pecado? O que você ganha pecando? Certo? Se você trabalha, você ganha dinheiro, né? Certo? É para você se manter. Agora, se você peca, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus, Deus amoroso, Deus maravilhoso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém. Então o salário do pecado é a morte. Agora vejam bem, se o pecado ele existe assim, nós nos confrontamos com ele, batalhamos para evitar o pecado, mas ele está sempre nos assediando. Como obter, né? Como você ter a certeza de obter o perdão do pecado? Vamos pensar aqui no caso de um doente. A pessoa está doente, enfermo, chama um médico, né? O médico examina ele e fala assim, olha, é assim, vê o que é a situação do doente e fala para ele, olha, você vai ter que tomar um remédio. Né? O médico fez a parte dele. Ele examinou o enfermo, percebeu que ele tem algumas coisas que tem que cuidar e tem que tomar um remédio. Agora, o médico fez a parte dele. O que se espera que o enfermo tome o remédio para melhorar? Não é assim mesmo? É exatamente assim. Agora vejam bem. A questão da salvação. Deus fez a sua parte. Qual foi a parte de Deus que Ele fez? Ele enviou quem? São João capítulo 3, verso 16. Ele enviou seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhoso Deus, extraordinário Deus, um Deus criador, muito melhor do que os deuses que se inventam por aí, né? Deuses tirando. Nosso Deus é um Deus de amor, que ama, Amém. Ama incondicionalmente, que chegou a ponto de dar o seu filho, o seu único filho, para salvar a cada um de nós. Amém. O filho, o que o filho fez? Esta peça que estamos ensaiando aqui, né, retrata bem esta parte. Jesus, ele foi obediente até A morte. Morte de cruz. Ele foi A morte de cruz. ele foi ao máximo de sacrifício. Ele suportou o sacrifício na cruz do Calvário para a nossa salvação e redenção. E agora, o que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer? É aceitar este sacrifício
de amor feito para a salvação de cada um de nós. Vejam bem, um homem rico, ele deixa uma grande fortuna, muita fortuna, bastante fortuna. Ele deixa um herdeiro só. O que se espera que esse herdeiro faça? Ele vá atrás da sua herança, porque o homem morreu. Esse homem rico morre, deixa uma enorme herança, e se espera que o seu herdeiro corra atrás para usufruir, né, para ter a herança deste homem rico. É assim, o médico divino, ele tem dado o remédio, mas agora, como pecador, nós precisamos tomar este remédio. O pecador tem que se apropriar desta herança oferecida por Deus. Agora vejam bem, obtendo o perdão. Vamos pensar, na cruz do Calvário é um lugar que nós obtemos o perdão. Nós precisamos chegar à cruz do Calvário. Para chegarmos à cruz do Calvário, nós precisamos passar por uma escada, e esta escada tem 4 degraus. 4 degraus, né? Vamos pensar agora. Primeiro degrau nós vamos dizer que é reconhecimento. Reconhecer. Alguém poderia definir para mim o que quer dizer reconhecer? Essa palavra, acho que eu peguei vocês assim de surpresa, né? Reconhecer. Para aquelas pessoas que trabalham no escritório, sabe? Eu vou lá, vou no cartório, o pessoal vai lá, você leva um documento lá, eles reconhecem filho. Ele bate um carimbo lá, esse documento é oficial. Autentica, né? Ele autentica. Não, ele reconhece o filho, é reconhecer, né? Então, é autenticar, né? E aqui nós podemos dizer assim, aceitar. Reconhecimento é aceitar. Nós temos que aceitar, reconhecer que nós somos pecadores. É bom ou é mal isso? Reconhecer isso. É bom, sabe por quê? Porque é uma demonstração que nós somos humildes para reconhecer. Né? Porque se você for andar pelo mundo, e às vezes tem momentos que a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, muitos falam, não, eu não tenho que ir na igreja, eu não preciso ir na igreja. Fazer o que na igreja? Né? Eu não vou na igreja, não. Eu sou um camarada bom, cuido bem da minha família, não deixo faltar nada, né? Não preciso nada disso, né? Não roubo, não mato. Não roubo, não mato, tá certo? Mas, na verdade, este é um sinal de humildade. Deus aceita a nossa humildade. Aceita e também nos ajuda a trabalhar esse ato de humildade. Por exemplo, vamos entender também uma situação de um enfermo, doente. Está muito doente. Chama o médico vai lá, olha, examina esse doente e diz para ele, você tem que tomar remédio. Mas acontece que esse doente, ele fala, não, ele falou isso aí, mas engraçado, a gente encontra pessoas assim, eu não vou tomar remédio não. A minha mãe, as pessoas davam remédio para ela pegava e jogava remédio embaixo da cama, ela não tomava. E aqui está nos contando que se esse enfermo, ele foi diagnosticado pelo doutor, que ele tem que tomar um remédio, ele precisa fazer a parte dele, reconhecer que ele está doente, não precisa tomar um remédio. Mas se ele não reconhece, passa um tempo e ele acaba morrendo. Não é um ato bom, é uma situação em que ele recusou aceitar uma coisa clara que estava acontecendo na vida das pessoas. E, infelizmente, isso acontece no meio que nós vivemos. Né? Geralmente, a gente encontra pessoas, né, que não reconhecem que é pecador. O primeiro passo, então, dessa escada que nos leva para a nossa adoração, né, e salvação também, né, e, consequentemente, o perdão pelo pecado, é justamente aí. É reconhecer humildemente que nós somos pecadores. É o primeiro passo. Certo? E a Bíblia fala bem claramente, olha bem, vamos lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 8. Acompanhe comigo essa leitura aí. 1 João, capítulo 1, verso 8.
achar aqui, só um instantinho. Já achei. Então eu vou ler para vocês. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Certo? Se nós acreditarmos que nós somos, né, sem pecado, não estamos falando a verdade. Tá certo? Então, um dos primeiros degraus que nós temos que subir é esse aí. Reconhecer que nós, né, é o reconhecimento de que nós somos pecadores. O segundo degrau que nós vamos estar subindo seria o degrau do arrependimento. Arrependimento, vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 19. Estou achando aqui, só mais um instantinho, pronto. Capítulo 3, verso 19. Olha o conselho que nós encontramos na palavra de Deus para esse segundo ponto, esse segundo degrau que nós temos que estar ultrapassando na escada. Diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, a gente vê aí que o arrependimento é importantíssimo nessa nossa escalada em busca do perdão. Para nós conseguirmos o perdão, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. O arrependimento ele tem que ser genuíno, né? Aqui está dizendo, olha, ele tem que, no arrependimento, você tem que manifestar tristeza, olha aqui, por ofender a Deus, e sentir também o desejo de não mais pecar. Olha só. Nós vamos agora pensar em personagens bíblicos. Vamos ver Judas. Judas, ele traiu a Jesus, não foi? Traiu a Jesus. Mas 30 moedas de prata, né? E logo após que ele traiu a Jesus, ele teve uma situação. Puxa, eu peguei isso aqui, né? Não está certo o que eu fiz. Ele pegou, ele se arrependeu. Se arrependeu. Aí ele pegou essas moedas, foi lá e lançou nos pés lá dos sacerdotes, né? E depois o que aconteceu com ele? Foi se enforcar. Foi se enforcar. É um arrependimento, na opinião de vocês, genuíno ou não? É genuíno? Não. Verdadeiro? Não. Existe falso arrependimento. Então, nós estamos conversando aqui a respeito do verdadeiro arrependimento. Aquela em que a pessoa sente que precisa fazer algo. Sente que realmente, puxa vida, o pecado, caramba, esse meu pecado aí está trazendo tristeza para Deus. Porque Deus ele não se alegra quando os seus filhos pecam, né? Então, um exemplo de um arrependimento que nós encontramos na palavra de Deus, genuíno, de quem seria? Pedro. Pedro ele experimentou um genuíno arrependimento. O que aconteceu com Pedro? Pedro, ele manifestou a Jesus que deveria seguir a Jesus sempre, né, em qualquer situação. Mas ocorreu aquele momento lá em que Jesus estava sendo julgado, né, que Pedro negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Aí depois ele saiu dali foi o quê? Chorar e manifestar um genuíno arrependimento, um verdadeiro arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento teve consequências maravilhosas na vida de Pedro. Ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus, e mais ainda, né, promoveu a ele com toda certeza a sua salvação. Pedro, ele ganhou praticamente com essa decisão que ele tomou, ele mudou as suas atitudes, né, de uma pessoa assim, arrogante, até agressiva. Ele transformou esta situação através de um arrependimento genuíno e também da atuação do Espírito Santo na vida dele, né? Ele transformou completamente para a salvação da sua alma. O terceiro degrau que nós vamos nesta noite estar indo em direção
para o Calvário, né, que é ali que nós obtemos o perdão, o terceiro degrau que nós iremos transpor, né, seria aceitar Jesus como o único Salvador pessoal. Amém. Aceitar Jesus como o único Salvador pessoal. Por que nós temos que aceitar Jesus como o nosso único Salvador pessoal? É o nosso Criador, é o nosso Redentor. Existe outro nome pelo qual nós seremos? Não existe outro nome. Não existe. Jesus, ele é o principal nome dado entre nós, entre os homens, pelo qual nos importa ser salvo. Jesus, ele é maior, né? Ele tem que ser, na nossa vida, o quê? O primeiro. Jesus é o único que pode nos dar a salvação. Ele é o único que tem poder. Até ontem eu estava conversando com a Cida, e é verdade, Jesus é poderoso. Ele pode nos ajudar nas mais terríveis situações em que nós nos encontramos. Amém, Senhor. Certo? Situações, sei lá, até situações assim pessoais, né? Desemprego, enfermidade. Jesus pode, porque Ele tem poder. E sabe, na ressurreição de Lázaro, muitos aqui já ouviram esse comentário. A palavra de Jesus tem tanto poder que se ele não falasse o nome de Lázaro, muitas outras pessoas iriam ressuscitar naquele instante. Mas ele falou, Lázaro, venha para fora. Né? Tá certo? Então a palavra de Jesus tem poder e ele merece toda a nossa adoração. Amém. É a ele que nós temos que aceitar como nosso Salvador e também como nosso Redentor. Tá certo? Até os profetas escreveram no passado a respeito de Jesus. Todos aqueles que crerem em Jesus herdarão a vida eterna. Amém. Muito bem. E agora nós vamos para o quarto passo. Quarto passo. Quarto importante passo. Né? Esse quarto passo, nós iremos prosseguir aqui nossa jornada, é justamente esse passo vem falar sobre confissão. Confissão. Os pecados eles devem ser tirados da consciência. Eu estou na igreja, mais ou menos há 40 anos aproximadamente. Né? E a gente sempre tem essa situação de estar buscando a Deus, confessando a Deus os pecados, né? Pedindo que Deus nos perdoe. Mas eu não posso manter na minha consciência, certo? Pecado cometido há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Porque pela palavra Deus diz, pecados confessados, aquele que confessa o pecado, Deus perdoa e realmente Ele esquece, Deus esquece. Para isso existe um elemento que nós precisamos ter, é a fé, né, de que Deus age dessa forma e nos trata dessa maneira. Então não posso ficar, estou há 40 anos na igreja com o peso do pecado cometido há 30 anos atrás. Certo? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos retirar, né, da nossa consciência, por meio da confissão, né, sincera, nossa confissão sincera, os pecados cometidos há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Por quê? Porque Deus nos dá essa confissão, Ele se oferece dessa maneira, Ele age dessa maneira. Certo? E a palavra de Deus é bem clara, que sem confissão é impossível alcançar perdão. Olha só, eu não posso confessar pecados cometidos pela minha esposa. Ela tem que confessar os pecados que ela cometeu, e assim vai. Deus nos dá esta possibilidade, nós pessoalmente confessarmos os nossos pecados. E para nós conseguirmos perdão, temos que confessar pessoalmente, né, esses pecados ao Senhor. E aqui diz, olha, os pecados eles devem ser confessados unicamente a quem? A Deus. A Deus. A Deus. Eu não sei quantos aqui tiveram oportunidade. Eu já fiz isso. Antes de ser adventista, eu era católico. Eu tive a oportunidade de confessar pecados por pai.
E a gente, ali, eu me lembro dessa situação. Você confessar pecado de fato. Né? E você ia de uma forma solene até. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar, nos dirigir a Deus diretamente. E mais ainda, a palavra de Deus nos orienta de que forma nós podemos confessar a Deus, que é o único que pode nos perdoar pecado. Ele é o único, por quê? Porque Ele é o nosso Criador, Ele é sem pecado. Ele é puro, né? Ele pode nos perdoar o pecado. E veja que forma que nós podemos usar para nos dirigir a Deus. Livro de Daniel, Daniel capítulo 6, verso 10. Vamos comigo aí no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Estou entrando aqui. A forma como nós poderemos confessar os nossos pecados a Deus. Né? Vejam bem o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Já vou ler. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Maravilhoso exemplo, né? Pessoa de fé. Ele estava sendo ali perseguido por outras pessoas que tinham a mesma função do que ele, que estavam tentando minar, né, esta forma de se relacionar com Deus. E deixou-nos um exemplo. O quarto dele era grande, mas sempre quando ele fazia as suas orações, as janelas que se voltassem para Jerusalém, elas estavam abertas, né? E ali, de joelhos, ele buscava a Deus. Ele confessava a Deus o pecado do seu povo, seus pecados, e pedia perdão e orava ao Senhor, né? Ele orava, dava graças diante de Deus. Maravilhoso exemplo. Isso é que cada um de nós podemos fazer nos dias atuais. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nos dias em que nós estamos vivendo, é loucura, né? Entre aspas, é loucura, quer dizer que é coisa de... Mas nós sairmos sem dedicar a nossa vida ao cuidado do Senhor, né? Porque hoje está difícil viver no nosso mundo, aqui em São Paulo. Mas Deus, ele, vamos dizer assim, ele domina, ele age sobre o mundo todo. Então a gente vê pessoas sofrendo muito lá no Oriente, né? Pessoas sofrendo muito no nosso lado também, tá certo? Então, uma das dicas é nós buscarmos o Senhor, confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 8, não precisa nem ler, que eu só vou mencionar um pouquinho aqui, né? Que Deus, Ele nos convida a fazermos um acerto de contas com Ele. E lá Ele diz assim: por mais negros que sejam os nossos pecados, Ele vai apagar os nossos pecados. Ele vai aceitar a nossa confissão, né? Ele vai, vamos dizer assim, retirar as manchas negras do nosso pecado. Então, você pode até imaginar, falar, mas Deus, ele age assim? Age dessa forma. Age dessa maneira. Perdão de Deus, ele é incondicional. Há muitos anos atrás, a gente se lembra, lá na igreja da Vila Santa Maria, tem uma pessoa lá que foi pregar lá, não sei se o Eliseu se lembra, ele era do Rio de Janeiro, lá da parte pesada lá do Rio de Janeiro, ele tinha nas suas costas crimes cometidos assim, entre gangues ali, tremendos. Mas ele se converteu, recebeu a mensagem de Deus e se converteu. E as mensagens que ele trouxe lá para nós, lá na igreja, lá de Vila Santa Maria, você tinha uma mensagem poderosa. Então, puxa vida, como é que Deus perdoa uma pessoa assim? Perdoa. Deus perdoa as manchas negras, ele apaga. Então, aqui no meio de nós, aqui, de repente a gente fica, mas, puxa, eu sou tão pecador, sou isso. Mas Deus perdoa. Sabe por quê? Porque Deus te ama
E Deus conhece a situação de cada um de nós. E mais ainda, Ele nos convida para acertar as nossas contas com o Senhor. Esse processo todo que nós falamos aí, esses degraus, são 4 degraus. Primeiro é o reconhecimento, reconhecer que nós somos pecadores. Segundo, o arrependimento. O terceiro é aceitar Jesus como Salvador pessoal. O quarto é a confissão, né? São situações que nós precisamos experimentar na nossa vida, certo? Praticamente diariamente. Chegou a noite, nós percebemos, vamos nos dirigir ao nosso lugar de oração e ali fazer a nossa entrega ao Senhor. Existe aí um maravilhoso elemento que nós contamos. E ele também é um dom de Deus. Sabe qual que é? A fé. É verdade, Senhor. Como é que nós podemos acrescentar a nossa fé, aumentar a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando, meditando, orando sempre. Uma das coisas que você está comentando comigo, abençoando pessoas, né? Uma outra coisa, ela falando, né? Que às vezes ela está andando assim, ela vê uma pessoa mesmo, ela percebe que é bem necessitada, ela ora por aquela pessoa, orando por aquela pessoa, né? Então, nós somos colocados no mundo para ser luz ao mundo. Amém. Né? Abençoar pessoas, né? E a gente vê que tem muitas oportunidades para isso. Elas se apresentam diante de nós para acrescentar a nossa fé. Esse ato de nós irmos à igreja é também um veículo de mover, de acrescentar a nossa fé. Opa, não tem compromisso comigo. Tem o culto na igreja, é a reunião, todos vão se unir ali para adoração a Deus. Eu estou dentro, eu estou lá, né? É um momento importante você vir à igreja. De repente você ouve o sermão, ouve uma palavra de Deus e percebe, puxa vida, aquilo tocou meu coração. É isso que eu estava precisando. Então nós temos que não abrir mão, né, por nada nesse mundo, dos momentos de estarmos na presença de Deus. Não quero ser exemplo para ninguém, mas eu gosto muito de vir aqui, na igreja do irmão. Certo? A minha esposa também gosta muito de vir aqui na igreja do Vale do Irmão. Mas depois pensando com ela assim, mas isso aí é uma coisa natural mesmo, né, gente? Ela grávida, você lembra? A gente caminhava grávida para ir JA da igreja, cultos da igreja, né? Antigamente era mais difícil ter carro, então a gente ia, nessa situação a gente ia. É comum a gente ir na igreja. Eu não acho ruim por isso, agradeço a Deus por isso, porque Ele faz com que a gente caminha e vai para a igreja. É tão bom, porque se de repente você está aqui na igreja, escuta mesmo uma mensagem que toca o nosso coração. Isso nós não podemos abrir mão. Estudar a palavra de Deus, ter a oração da escola sabatina, orar. A oração é importante. Irmãos, eu sei que às vezes a gente sai da igreja, os afazeres, a correria, às vezes fala, como não tem tempo para orar? Esse tempo também pode abrir. Pode abrir mão, Raimundo? Da oração? Não dá, né? De jeito nenhum. Não podemos abrir mão da oração. E aí? Como resultado dessa situação maravilhosa? Entregar a sua vida aos cuidados de Deus, diariamente. Né? Sabe o que acontece na nossa vida? Um maravilhoso processo. Sabe qual que é? Ninguém vai ser processado aí, o irmão vai ficar sujo. Não. Vai ter um processo na sua vida. Esse processo se chama, você sabe o quê? Conversão. O que é uma conversão? Conversão de trânsito. Como é que a gente pode entender uma conversão de trânsito? Você está indo assim, devido àquele sinal de conversão, nos permite dar meia volta e voltar, né? Conversão também na vida cristã é a mesma coisa. Nós vínhamos de um jeito totalmente errado, velha natureza, mas quando você experimenta o perdão de Deus na sua vida, né, você vive em novidade de vida, né? Uma mudança completa nos atos da sua vida. Então, você vai ser uma melhor pessoa dentro da igreja.
você vai ser uma pessoa melhor dentro de casa, naquilo que você faz no seu trabalho, na escola. Você não vai dar trabalho para o professor, que hoje em dia os professores reclamam bastante, que os alunos dão muito trabalho. Diga. E assim vai. Você vai ser um melhor cidadão. É que nem nós aprendemos ontem, né? O que nós fazemos aqui nesse mundo, estamos nos preparando para ser o quê? Cidadão? Do céu. Na pátria celestial. Cidadãos na pátria celestial. E aí? Vai agindo dessa maneira, continua progredindo a cada dia, devagar, cada dia progredindo. E o que acontece na vida de uma pessoa que se entrega na direção de Deus? O que acontece? Esse processo, a conversão, aí depois vem um outro processo. Você vai se... Santificação. É essa a palavra. Santificação. Vamos nos aproximando cada vez mais de Jesus, né? E à medida que você vai se aproximando mais de Jesus, você alcança esse processo de santificação, que é nada mais, nada menos, a obra da vida toda. A obra da vida toda é até quando Jesus voltar. Agora, irmãos, para fechar, estamos encerrando a palestra dessa noite. Para fechar, como é que nós podemos conseguir tudo isso? Apocalipse, eu conheço de cor. Apocalipse capítulo 3, verso 20. No livro de Apocalipse está escrito lá o quê? Estou à porta e bato. Ele ouvir a minha voz e abrir, eu já li, quero comigo. Tudo que eu falei aí é bênçãos, certo? Vamos dizer, você ir subindo degraus por degraus são bênçãos, né? Deus abençoando. Mas nós vamos conseguir isso aí exatamente quando nós sempre experimentarmos abrir a porta do nosso coração para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Ele força a entrada? Ei, Gilmar, força a entrada? Não força a entrada. Como se diz, Deus é cavalheiro. Exatamente. Deus, ele é cavalheiro. Deus é um amorável criador e cavalheiro. Amém. Irmãos, nesse mundo só temos dois caminhos. Não existe outro. Ou você vai escolher o caminho do bem, que é o caminho proposto por Deus, ou você vai escolher o caminho do mal, proposto pelo inimigo de Deus, que é Satanás. Errou desde o princípio, enviou, vamos assim, o erro aqui para a terra, que é através do pecado, e o pecado ele está permeando no meio de nós. Nós devemos dizer não ao pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos abrir a porta dos nossos corações para a palavra de Deus. Amém. Que é a semente da verdade. Amém, Deus. Conforme o pastor falou, a volta de Jesus está próxima. Que nós possamos amar a palavra de Deus. Amém. Amar a igreja de Deus. E acima de tudo, amar a volta de Jesus. Amém. Deus abençoe cada família. Tenha uma boa semana, sempre na companhia de Deus. E não fiquem com o peso do pecado. Confesse o seu pecado e deixa, né? Amém. Aquela pecadora, né? Todo mundo lá queria apedrejar, achavam que Jesus ia apedrejar. Jesus não. Jesus ofereceu para ela perdão. E depois falou assim: olha, você vai sair daqui, não peques mais. Que Deus abençoe, nos ajude. E vamos agora concluir o sermão desta noite com mais um hino, para a honra e para a glória de Deus. Amém, Senhor.